Quero te convidar para abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 16 ao versículo de número 18. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 16 a 18. Nos versículos anteriores, queridos, nós vimos que o apóstolo João estava nos ensinando que o amor é a evidência da nova vida que nós temos em Cristo. Se nós de fato nascemos de novo, provamos de uma regeneração em Jesus, então nós demonstramos isso através do amor. E se nós queremos viver, queridos, os fundamentos da vida cristã, que é o tema da nossa série em 1 João, então nós devemos amar. E então o apóstolo João continua o tema do amor a partir do versículo 16 do capítulo 3 desta primeira carta, onde a palavra do Senhor nos diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nesse momento, Deus, clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós sejamos impactados pela verdade, sejamos ministrados da Tua parte, ó Deus, de tal forma que nós sejamos transformados, ó Deus. Age com graça na nossa vida, falando ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu acredito que você concordaria comigo se eu dissesse que a nossa sociedade tem um conceito bastante equivocado a respeito do que é o amor, não é verdade? Dependendo de para quem você perguntar, a palavra amor vai ser definida de diversas formas. Nós teremos aqueles que vão dizer que o amor é sinônimo de romantismo. E para esses, então, o amor se resume àquela paixão e às grandes demonstrações de romantismo, dar flores, levar para jantar e por aí vai. Outros vão confundir amor com tolerância. Segundo estes, se nós amamos, então nós devemos tolerar tudo o que as outras pessoas estão fazendo. Mesmo que essas coisas estejam associadas com a perversidade humana, ou então com o pecado, então nós deveríamos aceitar essas coisas se nós amamos de verdade. E por mais absurdo que possa parecer, queridos, vão existir alguns ainda que resumem o amor ao relacionamento sexual. E segundo esses, posso chamar assim, pervertidos, quanto mais você se relacionar sexualmente, ou quanto mais aberto você for ao sexo, mais você ama. Eu quero crer, irmãos, que nenhum de nós caia no engano destes falsos amores que eu acabei de citar. No entanto, irmãos, existem também alguns falsos amores que eu e você sempre corremos o risco de cair. Porque na vida como igreja, queridos, eu já vi muita gente expressando um falso amor baseado na hipocrisia, um amor fingido, que na verdade está muito mais associado à mentira do nosso coração do que ao verdadeiro amor. Nós vamos encontrar também, e nós precisamos atentar para um falso amor que é vazio, um amor que não frutifica, que não serve, que não se dispõe para abençoar ninguém. Nós precisamos cuidar também com um falso amor da imaturidade.
quando nós queremos demonstrar amor, mas sem a sabedoria do Espírito, acabamos por ser inconvenientes ou, quem sabe, intrometidos, ou então até expressando amor através de coisas inúteis. Mas quando nós vamos para o texto que nós acabamos de ler, queridos, o que nós vemos é um pastor já experiente, exortando as suas ovelhas ao verdadeiro amor. O apóstolo João não quer que os seus filhinhos vivam um amor hipócrita ou um amor vazio, muito menos um amor imaturo. João instrui os seus filhinhos a viverem um amor profundo, o verdadeiro amor que o Evangelho nos impulsiona para vivermos. Como eu disse, queridos, no último sermão, o amor não é um sentimentalismo barato, o amor não é uma sensação gostosa, o amor não é frio na barriga. O que a Bíblia nos ensina, queridos, é que o amor é um compromisso absoluto que gera em nós a firme disposição de se doar em favor, de nos doarmos em favor de alguém e, se necessário for, sofrer por causa disso. Isso é o amor. O que demonstra o amor verdadeiro, queridos, não são frases de efeito. O que evidencia o verdadeiro amor é o sacrifício. Se o amor é a evidência do novo nascimento, como nós vimos no último sermão, nós vamos aprender, queridos, que o sacrifício é a verdadeira evidência do amor. E para vivermos essa realidade, queridos, nós precisamos saber que, em primeiro lugar, o amor é demonstrado através de grandes sacrifícios. O amor é demonstrado através de grandes sacrifícios. Em outras palavras, queridos, o amor é um compromisso absoluto, uma aliança, um pacto que gera em nós uma firme disposição de se doar em favor de alguém e, se necessário, sofrer por causa disso. Não fui eu que inventei isso, queridos. Foi Jesus. O Evangelho nos diz isso. O sacrifício de Cristo em nosso favor, irmãos, é o que deve definir o nosso conceito de amor. É exatamente isso que João nos diz no versículo 16: nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Querido, se eu pudesse, eu ficaria aqui nesse púlpito repetindo esse versículo para o resto da minha vida, até nós aprendermos o que é o amor. O apóstolo João está dizendo que o nosso conceito de amor é muito mais elevado que o conceito de amor que nós encontramos por aí afora. O nosso conceito de amor é muito mais profundo do que esse conceito de falsos amores que nós ouvimos por aí. O nosso conceito de amor é este: Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Foi assim que nós conhecemos o amor, queridos. É assim que o nosso amor é definido. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nós aprendemos o que é amor assim. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nós compreendemos o amor dessa forma. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E o que Jesus fez ao morrer por nós na cruz do Calvário, irmãos? Jesus nos deu a conhecer o amor. Como Ele fez isso? A partir de um compromisso absoluto, uma aliança, um pacto, que gerou em Cristo
uma firme disposição de se doar em nosso favor e, de fato, sofrer por causa disso. Jesus nos amou tanto, queridos, que se entregou em nosso favor. Ele recebeu toda a dor, toda a humilhação, todo o sofrimento para me salvar, para salvar você, para nos salvar da condenação eterna. Isaías 53, versículos 5 e 6, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se entregou voluntariamente por mim e por você, para nos salvar. Ele sentiu dor por isso. Ele foi humilhado por isso, ele sofreu por causa disso, ele não poupou a própria vida, e tudo isso, queridos, por amor a mim e a você. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. No entanto, queridos, o amor de Jesus não é algo que nós devemos apenas contemplar. O texto nos diz claramente que nós devemos imitar esse amor. Porque o apóstolo João continua dizendo, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós devemos amar, queridos, com o mesmo amor de Jesus. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo de amor, e Ele nos desafia a vivermos o amor que Ele mesmo viveu. É lógico, queridos, que, no entanto, o significado do sacrifício de Jesus em nosso favor é completamente diferente do sacrifício que nós devemos viver em favor dos nossos irmãos. O sacrifício de Cristo foi muito maior, muito mais significativo, muito mais sublime. Ele nos redimiu através da sua morte. Ele derramou o seu precioso sangue para pagar o preço do nosso pecado, e nós cantamos sobre isso, sobre o alto preço que foi pago. E assim, nos resgatou da morte e da nossa iniquidade. O seu sacrifício, o sacrifício de Cristo, nos reconciliou com Deus, nos perdoou dos nossos pecados, e por isso, queridos, nos concedeu a vida eterna. Agora, o nosso sacrifício pelos nossos irmãos, queridos, também é uma demonstração, também deve ser uma demonstração de amor até as últimas consequências. Mas isso não quer dizer que nós salvamos alguém com o nosso sacrifício. Ninguém vai ser redimido porque nos sacrificamos para demonstrar amor. Jesus deu a sua vida por nós para nos salvar, e assim Ele nos demonstrou, Ele nos ensinou o que é o verdadeiro amor, e nós queridos, devemos demonstrar todo o nosso amor, dando a nossa vida pelos irmãos, para abençoar, para servir. Nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos, queridos, como um sinal de cuidado. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que o amor é conhecido pelo que dá e não pelo que toma. Amor de verdade é amor que se doa, é amor que se entrega. Como nós vimos no versículo 12, versículo que nós não lemos hoje, mas no último sermão, enquanto o ódio levou Caim a tomar a vida do seu irmão, o amor nos leva a dar a vida pelos irmãos, assim como Jesus fez. Se nós viemos a conhecer o verdadeiro amor, queridos, através do sacrifício de Cristo, então
A única forma que nós podemos fazer os nossos irmãos conhecerem o nosso amor por eles é se nós nos sacrificarmos em seu benefício. Porque o amor é demonstrado através de grandes sacrifícios. Mas em segundo lugar, irmãos, nós também precisamos nos lembrar que o amor também é demonstrado através de sacrifícios menores. Em outras palavras, queridos, amor é um compromisso absoluto, uma aliança, um pacto que gera em nós a firme disposição de se doar em favor de alguém e, se necessário, sofrer por causa disso. Se nós queremos viver o verdadeiro amor cristão, queridos, então nós precisamos nos importar com as necessidades dos nossos irmãos e nos esforçarmos para suprirmos essas necessidades. O apóstolo João nos diz assim em versículo 17, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Querido, se tem uma coisa que a nossa sociedade é especialista, é em generalizar o amor. Quer ver como isso acontece? A gente está cansado de ver notícias por aí que falam de manifestações em prol da natureza, em favor dos pobres, das minorias, dos animais, etc. E por aí vai. E essas passeatas e manifestações, elas acontecem, queridos, por causa de um intenso desejo de ajudar a natureza, os menos favorecidos, as minorias e etc. Mas o que me espanta, irmãos, é o intenso desprezo pelas necessidades individuais das pessoas que fazem parte desses menos favorecidos, por exemplo. Em outras palavras, queridos, o que eu estou querendo dizer é que é muito fácil amar a todos. O desafio é amar e socorrer aquele seu vizinho que passa necessidades. Fazer algo em favor de quem precisa. Todos não têm nome. Dizer que ama todo mundo pode ser apenas mais uma desculpa para não ter que amar ninguém. Eu costumo dizer que a melhor maneira de esconder um amor hipócrita é dizer que ama as criancinhas da África. Aí você escolhe uma ONG, faz uma doação financeira para aliviar a consciência, mas não se compromete com uma criança de verdade. Uma criança que tem nome, que tem sobrenome, que tem a CPF, que tem endereço, sabe como? A verdade é que fazer passeata não enche a barriga de ninguém. Nenhuma manifestação de rua esquentou alguém que passa frio. O desafio de vivermos o verdadeiro amor, queridos, não está apenas em falarmos sobre injustiças. O verdadeiro amor nos leva a fazermos alguma coisa para que aquela injustiça não aconteça mais. O que nós temos visto, até mesmo entre os cristãos, irmãos, são pessoas cheias de ideais, cheias de discursos inflamados, mas quase nenhuma prática. O que João nos diz aqui é que o amor nos leva a ver a necessidade das pessoas, queridos, especialmente dos nossos irmãos. João está nos dizendo que nós precisamos sim estarmos atentos, estarmos sensíveis às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. No entanto, irmãos, apenas ver, perceber, não é suficiente. João nos diz que se nós amamos de verdade, então ver a necessidade do meu irmão vai nos levar a termos real compaixão pelo nosso irmão.
Ou seja, eu vou ver a sua necessidade, eu vou perceber a sua necessidade, mas eu também vou agir para que aquela necessidade deixe de existir. O verdadeiro amor, o amor que nós somos desafiados a viver, queridos, não é apenas um abrir dos olhos. Não tem a ver apenas com percepção. Não é necessário apenas abrir os olhos, mas muitas vezes demanda que a gente abra o bolso também. Não adianta saber que o irmão fulano de tal tem passado necessidade. Vai lá. E se Deus tem te dado condições, se ofereça para pagar uma conta dele. Leva uma cesta básica. Abençoa com aquilo que Deus tem te dado. O verdadeiro amor, queridos, em muitas situações, também vai nos fazer abrir mão do nosso conforto. Vai nos fazer abrir mão do nosso tempo. Vai nos fazer abrir mão do nosso lazer. Agora, o nosso problema é exatamente esse, queridos. Nós até conseguimos perceber, ver a necessidade do nosso irmão, mas a nossa disposição de ajudá-lo, irmãos, que disposição pequena, não é verdade? Mas o que torna isso grave, irmãos, é que se nós não abrimos mão nem dos recursos materiais ou os recursos deste mundo, como diz a nossa tradução, nós nunca vamos abrir mão da nossa vida, como o versículo 16 diz que nós devemos fazer. Se eu não tenho disposição de abençoar através dos meus recursos materiais, eu nunca vou ter disposição para abençoar através da entrega da minha vida. Nunca. Fala a verdade, irmãos. Tem gente que não tem disposição nem de abrir mão do seu conforto, nem da sua aparência, nem do seu tempo ou do seu descanso para abençoar os outros, quanto mais abrir mão da própria vida. Nos versículos anteriores, queridos, nós vimos que João disse que aquele que odeia o seu irmão é assassino e que o assassino não tem a vida eterna. E agora nesse versículo ele diz que se alguém não estiver disposto a se compadecer do seu irmão, o amor de Deus não permanece nele. Ou seja, assim como o assassino não tem a vida eterna, o egoísta não tem o amor de Deus. Assim como o ódio é considerado assassinato, o egoísmo é o mesmo que falta de amor. Se o verdadeiro amor é um compromisso absoluto que gera em nós a firme disposição de se doar, então não se doar, que é o mesmo que egoísmo, é a falta de amor. E se não existe amor, então o amor de Deus não está presente. Se nós queremos demonstrar amor, queridos, então, irmãos, nós precisamos fazer isso através de sacrifícios menores. É por isso que, em terceiro lugar, o amor é demonstrado com atos e não apenas com palavras. Em outras palavras, o amor é um compromisso absoluto, uma aliança, um pacto que gera em nós a firme disposição de nos doarmos em favor de alguém e, se necessário, sofrer por causa disso. Você já ouviu aquele ditado, falar é fácil, fazer é que é difícil? Falar, até papagaio fala. Quero ver, escrever. Então,
Tem crente que demonstra amor apenas através da fala. Tem crente que nunca se move em favor de alguém, nunca coloca em prática esse amor. Agora, o amor que é apenas falado, queridos, não é amor, é mentira, é hipocrisia, é demagogia. Porque o verdadeiro amor, irmãos, é prático, ele é recheado de ações em favor do outro. O apóstolo João nos diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Não existe amor teórico, irmãos. Nenhum conceito de amor está perfeito se não envolver uma ação prática. E é aqui que a gente entende por que o amor não é um sentimento. Sentimentos são teóricos. Como o próprio nome já diz, é algo que nós sentimos. Mas o verdadeiro amor, o amor bíblico, não tem nada a ver com aquilo que nós sentimos. Pela manhã, na abertura da liturgia do culto pela manhã, o Narciso leu o texto que diz que nós éramos inimigos de Deus. E mesmo como inimigos de Deus, Deus nos amou. Não tem a ver com afinidade. Amor não tem a ver com gostar, porque todas essas coisas são sentimentos. Diferente disso, o amor é um movimento que nós fazemos na direção de quem precisa. Não são os nossos discursos eloquentes que demonstram o nosso amor. Até errei na palavra eloquência. Não é o emocionalismo barato que demonstra o nosso amor. Não é o eu te amo em Cristo, ou então o Deus te abençoe no final do culto, que vai demonstrar que você ama verdadeiramente. Esses chavões evangélicos não pagam a conta de luz de alguém que está prestes a ser cortada. Dizer Deus te abençoe não alivia a fome dos nossos irmãos. Dizer eu te amo em Cristo não vai curar o desânimo de ninguém. Palavras de amor que nunca são expressadas em ações não valem de nada. O amor da Bíblia, irmãos, é um amor prático. É um amor que se doa, que faz coisas em favor dos outros, em favor dos irmãos. Nós somos chamados para amar com ações práticas que possam aliviar a necessidade, que possam aliviar a dor, que possam aliviar a dificuldade, que possam aliviar a solidão. O reformador João Calvino, comentando esse texto, ele diz que o amor não é professado pela língua, ele é provado através das mãos, através dos nossos atos. A verdade, queridos, é que se você nasceu de novo e por causa disso quer demonstrar amor, então não saia por aí dizendo eu te amo para os seus irmãos. Muito mais do que isso, se você quer demonstrar amor realmente, então faça alguma coisa, saia do comodismo, saia do conforto e do egoísmo e pratique o amor. Se nós queremos demonstrar o verdadeiro amor, então nós precisamos demonstrar através de um fato, através de uma ação. Concluindo, irmãos, no último sermão nós vimos que o amor é a evidência do novo nascimento. Em outras palavras, se você é incapaz de amar é porque você simplesmente não crê em Jesus. Você não nasceu de novo. Você precisa
de uma nova vida de regeneração. Agora esse texto vem para nos mostrar que o sacrifício é a evidência do amor. Sem amor não existe novo nascimento, e sem sacrifício não existe amor, porque o amor é a firme disposição de se doar em favor de alguém, e se necessário, sofrer por causa disso. Se nós queremos viver uma vida cristã verdadeira, queridos, então nós precisamos demonstrar amor por nossos irmãos. E o amor é demonstrado através de grandes sacrifícios. O amor é demonstrado através de sacrifícios menores. O amor é demonstrado com atos e não com palavras. No último sermão, queridos, eu desafiei os irmãos a realizarem alguma atitude prática de amor. Lembra disso? Eu falei para você ir visitar alguém, para você abençoar alguém com alguma coisa que você tem, ou então que você, com alguma coisa que você sabe fazer. Quem sabe se dispor a ir orar com um irmão. Ou então mandar um versículo encorajador com uma palavra devocional. E posso falar uma coisa? Eu espero que você tenha feito isso. Sabe por quê? Porque a única forma de amarmos, queridos, é quando o compromisso absoluto que nós temos uns com os outros nos leva a nos doarmos em favor de alguém. E é possível que, para fazer isso, muitas vezes, nós tenhamos que sofrer por causa disso. Muitas vezes, queridos, nós ficamos esperando a iniciativa dos outros, não é verdade? Ninguém demonstra amor por mim, eu é que não vou fazer isso. Ou então, olha, eu não tenho estado muito bem para demonstrar amor ultimamente. Os outros é que agora têm que me procurar para fazer isso. Queridos, quando nós pensamos dessa forma, nós estamos privando o nosso crescimento na caminhada com Cristo. Nós simplesmente estamos deixando de crescer na fé. Quando a gente espera que os outros tomem a iniciativa, nós estamos arrogantemente dizendo que nós somos melhores do que os outros. Eu vivo demonstrando amor, agora sou eu que estou precisando. Os outros que venham demonstrar amor por mim. Mas você vai concordar comigo que esse não é o mandamento de Jesus, não é mesmo? Não é isso que a palavra nos ensina. Se todo mundo começar a pensar assim, ninguém vai demonstrar amor. Por isso, independente de como você está, se as lutas têm sido intensas, se as dores têm tomado conta do seu coração e da sua mente, se as dificuldades têm abalado as estruturas, ou se o luto tomou conta da sua vida, independente de tudo isso, o mandamento permanece o mesmo: ame. Em todo tempo, ame. Ame quando você não tiver recursos. Ame quando os tiver. Ame quando você estiver triste. Ame em meio às alegrias. Ame quando estiver doente, ame quando estiver saudável. Em todas as circunstâncias, ame. Ame até o fim. Porque foi isso que Jesus fez. Se você não teve a oportunidade de fazer isso nas últimas 2 semanas que se passaram, então eu vou te dar uma colher de chá. Você tem mais uma semana para se arrepender e para aprender a fazer isso. E eu não quero ficar aqui limitando como vai ser a sua demonstração de amor pelos seus irmãos, dando exemplos daquilo que você pode ou deve fazer. Sabe por quê?
Porque o verdadeiro amor nos faz ver as necessidades do meu irmão. Tudo o que você tem que fazer é ir até o seu irmão e suprir as necessidades que ele tem. E você precisa aprender a fazer isso essa semana. Essa semana, não pode passar dessa semana sem que você aprenda a fazer isso. Sabe por quê? Porque se você quer ser crente de verdade, você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida. Se você é nascido de Deus, se você provou de verdadeira conversão, então você precisa praticar o amor para o resto da sua vida. Nós somos chamados, queridos, para vivermos o amor. Em Cristo nós somos chamados para viver um compromisso absoluto uns com os outros, de forma que exista em nós uma firme disposição de nos doarmos em favor de outras pessoas e, se necessário, sofrer por causa disso. Se você não está disposto a fazer isso, então é porque você não ama. E se você não ama, é porque você ainda não nasceu de novo. Não provou de nova vida em Jesus. Mas o que eu quero é louvar a Deus pela vida daqueles que tiveram disposição para praticar o amor nessas semanas que se passaram, desde o meu último desafio. Mas também aqueles que ao longo dos anos têm se dedicado ao amor aos irmãos. E se você fez isso durante essas semanas, ou então tem feito isso ao longo da sua vida, então o desafio de Jesus para nós é que a gente não passe uma semana sequer sem fazer isso. O desafio de Jesus para nós é que a gente não passe um dia sequer sem praticar o amor. A igreja, queridos, é a comunidade do amor. E se nós somos a igreja de Jesus, então nós precisamos praticar o amor através de uma firme disposição de nos doarmos em favor uns dos outros. E, se necessário, sofrer por causa disso. Que Deus nos abençoe, queridos, para que nós de fato possamos viver essa realidade. Vamos orar. Senhor Deus, olhando para Jesus, nós descobrimos o que é o amor. Mas, Pai, quão difícil é ouvirmos o Senhor falando conosco, que muito mais do que contemplarmos o amor de Jesus, nós devemos imitar o amor de Jesus. Ah, Deus, que luta contra a nossa carnalidade, contra o nosso egoísmo, contra a nossa preguiça, contra a nossa indisposição. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Pai, por favor, eu clamo para que o Senhor mova o teu amor nas nossas vidas. Para que esse compromisso absoluto, essa aliança, esse pacto estabelecido na cruz do Calvário, que nós temos uns com os outros, possa se manifestar através de uma firme disposição de nos doarmos em favor uns dos outros. Ah, Deus, por favor, faz isso em nós. Deus, que a Igreja Presbiteriana do Tarumã seja conhecida como uma comunidade, como uma igreja que ama, e ama de forma absoluta, a ponto de sofrer, simplesmente por amar. Age em nós, Deus. Derrama da Tua graça nas nossas vidas, Deus, porque todos nós sabemos que viver essa verdade não é fácil. E é por isso que nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo, Deus,
que nós não conseguimos fazer isso. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Transforma o nosso coração, Deus, a ponto de vivermos essa verdade, a ponto de nos doarmos uns pelos outros. Age com graça. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.